Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia, na sua versão gravada. Antes de começar, eu quero dar uma boa notícia. O YouTube já liberou as nossas lives. Nós estamos fazendo alguns testes e nesta semana que entra as lives vão voltar, mas devido ao fato de que este formato de lives gravadas, vamos dizer assim, de menos de 30 minutos, tem sido bastante apreciado pelo público, nós vamos ver uma fórmula para tentar conjuminar as duas fórmulas ao meio-dia, tanto a live quanto os vídeos gravados. Bom, minha amiga, meu amigo, o fato é que os tribunais superiores acreditam, vejam, tribunais superiores nós estamos falando de Tribunal Superior Eleitoral, nós estamos falando de Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça e por aí vai. Os tribunais superiores não estão acreditando na mudança de atitude de Bolsonaro. Ele vem pedindo aos seus apoiadores para abaixar faixas, pedindo golpe militar, pedindo intervenção militar, fechamento do STF e tudo aquilo que já se conhece, mas isso é temporário. Qual é, basicamente, o pensamento das cortes superiores sobre o que deve acontecer? A partir de 7 de setembro, se tudo que o Bolsonaro estiver planejando para o 7 de setembro der certo, aí sim ele vai iniciar uma campanha pela não aceitação de sua derrota se ela acontecer. Então, vejam bem, minhas amigas, meus amigos, o Bolsonaro não pretende aceitar a derrota em hipótese alguma, e isso já está precificado pelas cortes superiores, principalmente, lógico, pelo TSE. Eles dizem nesses tribunais, sobretudo no STF, no TSE, mas também nos outros tribunais, o que eles dizem é o seguinte, é que o Bolsonaro é imprevisível e que, na verdade, se ele pretendesse aceitar o resultado da eleição, ele não convocaria essa manifestação de 7 de setembro da forma como ela está sendo convocada. Em primeiro lugar, é bom que todos saibam o seguinte: a manifestação que vai ocorrer em Brasília no 7 de setembro, que é onde o Bolsonaro pretende que seja a maior de todas as manifestações, até porque Brasília é uma cidade bolsonarista. Vejam, é um dos poucos estados, né, o Distrito Federal, equiparado a estado, em que o Bolsonaro tem uma boa vantagem sobre Lula. É um dos raros locais no Brasil que o Bolsonaro tem uma boa vantagem sobre Lula. Brasília é de direita, sempre foi de direita e continua sendo de direita. Sempre foi, não, teve um período que era melhor, mas Brasília hoje é um reduto do bolsonarismo e da extrema-direita. E é lá que o Bolsonaro pretende montar um espetáculo artificial. Por que a manifestação de 7 de setembro em Brasília vai ser artificial? E por que vai ser também ilegal? Vamos lá. Estão saindo ônibus do Brasil inteiro. São Paulo, só um dos organizadores da caravana a Brasília, que vai sair daqui de São Paulo, promete enviar 300 ônibus para Brasília, para o Distrito Federal, no dia da independência, no 7 de setembro. Na faixa de 40 lugares em cada ônibus, aí a gente já pode ver que haverá pelo menos umas 1.000 pessoas só nessa leva.
mas vão vir ônibus do Brasil inteiro. O agronegócio está enviando uma grande quantidade de tratores para participar de desfile. Agora não se sabe direito como é isso. Pode ser que esses tratores de ruralistas eles venham a participar do desfile militar. Isso é muito estranho e o governo Bolsonaro também está pressionando os servidores a participar de uma manifestação organizada com dinheiro público em grande parte. Não é? Então, na verdade, o 7 de setembro ele vai aproveitar a estrutura de Exército, Marinha, Aeronáutica em Brasília, no Rio de Janeiro, que vão fazer, por exemplo, a Força Aérea vai fazer voos rasantes, a Marinha vai fazer exibições lá no Rio de Janeiro, e tudo isso concomitantemente a um ato político-eleitoral, um comício, um grande comício de Bolsonaro. Ou seja, está se confundindo a República com uma candidatura à reeleição. Vai ser tudo a mesma coisa. E esse esforço do Bolsonaro, ele se deve ao seguinte fato. A cada dia que passa, o Bolsonaro se preocupa mais com a derrota. Por quê? Uma notícia no jornal O Globo, na coluna de Lauro Jardim, dá conta hoje do seguinte. Os bolsonaristas previram que o Bolsonaro ultrapassaria o Lula nas pesquisas em junho, previram que ultrapassaria em julho, previram que ultrapassaria até o fim de agosto e agora estão dizendo que até a véspera da eleição em primeiro turno, o Bolsonaro vai ter ultrapassado o Bolsonaro. E as previsões deles não se realizam, simplesmente por quê? Porque não tem como se realizar. Na verdade, a dinâmica da eleição está dada aí. O Bolsonaro ele não vai superar o Lula, nem com motociata, nem com jet skiata, nem com barcociata, nem com coisa alguma, pela simples razão de que a população está sofrendo sob esse governo e, com isso, o Bolsonaro já se prepara para não aceitar o resultado da eleição. E isso não é opinião de Eduardo Guimarães, isso é uma opinião de cortes superiores que estão dizendo para quem quiser ouvir que o Bolsonaro não vai aceitar o resultado da eleição, nem com acordo entre o Ministério da Defesa e o TSE, nem de forma alguma. O Ministério da Defesa, o Ministro da Defesa, os militares, eles podem até... Parece que agora entraram no entendimento, não é? Os militares aceitaram e o TSE aceitou algumas das exigências, vejam só que loucura, né? Militar fazendo exigência para um tribunal superior, foram aceitas as exigências para as urnas, tudo. Assim mesmo o Bolsonaro não vai aceitar e essa é voz corrente em Brasília e a imprensa já começa a repercutir esse fato. Além de tudo isso, esse último episódio envolvendo o Sérgio Moro, com a busca e apreensão na casa dele, assustou muito o Bolsonaro. Ele se viu retratado naquilo e ele acha que, uma vez fora do governo, ele vai sofrer operações da Polícia Federal e, muito provavelmente, vai sair preso como Michel Temer. Foi preso depois que saiu do cargo. Michel Temer foi libertado rapidamente, mas os casos envolvendo Michel Temer não chegavam nem aos pés do que há contra o Bolsonaro. Não é? Então, realmente, a possibilidade de o Bolsonaro amargar um tempo na cadeia, os especialistas dizem que não seria muito. Que ele ficaria aí, no máximo, o tempo que ficou o Lula, alguma coisa assim, depois acabaria saindo. Mas nada disso é certeza, porque há crimes muito graves contra o Bolsonaro e, sobretudo, os crimes relativos à pandemia. Então, esse é um motivo de muita preocupação. Os bolsonaristas eles estão atuando fortemente em grupos de WhatsApp, dizendo que o 7 de setembro é o tudo
ou nada. Inclusive há muitos cartazes e outdoors e faixas espalhados por toda parte, sobretudo em Brasília, Rio de Janeiro, em vários locais do país, colocando no 7 de setembro um caráter de tudo ou nada. É a nova proclamação da independência, segundo eles, e isso tudo se baseia em pânico que está sendo disseminado pela campanha bolsonarista nos grupos de WhatsApp. Eles estão dizendo que o Bolsonaro vai ser preso, que a candidatura do Bolsonaro vai ser enterrada, vai ser caçada a chapa do Bolsonaro, que há um golpe para matar o Bolsonaro. Há 1001 histórias que estão sendo disseminadas de uma forma criminosa em grupos de WhatsApp, ao arrepio da lei, inclusive, não é? E tudo isso, todos esses fatos já estão sob investigação do Tribunal Superior Eleitoral. Muito provavelmente, grande parte desses fatos vão ensejar a cassação da chapa do Bolsonaro. Se ele vencesse a eleição, ele poderia não ficar no cargo. E evidentemente ninguém acredita que se o Bolsonaro vencesse essa eleição e tivesse a chapa cassada num eventual segundo mandato, não haveria um golpe para impedir. Um golpe militar com certeza ocorreria. Então o Brasil está nessa situação de grande fragilidade das instituições, e aí é preciso de ver o que é que vai acontecer no caso de o Bolsonaro realmente, como estão dizendo esses tribunais superiores, não aceitar a derrota. Agora, a grande dúvida é saber exatamente como é que esses militares vão se portar nessa situação, porque devido ao fato de que os Estados Unidos têm pressionado os militares, não é? O empresariado, a opinião pública mundial, mas principalmente os Estados Unidos, com a pressão sobre os militares, é provável que eles não atendam o Bolsonaro. Muita gente diz que eles não devem atender a um chamamento do Bolsonaro por golpe se ele perder a eleição. Mas os tribunais superiores acham que tentar, pelo menos ele vai. Então vamos partir agora para o noticiário que corrobora tudo isso que eu estou dizendo. Matéria do jornal Folha de São Paulo diz que tribunais não contam com moderação de Bolsonaro após o 7 de setembro. Ministros trabalham para reduzir a ameaça às eleições e consideram que o presidente é imprevisível. Apesar de articulações em curso por um armistício em relação às urnas eletrônicas, autoridades envolvidas no planejamento das eleições continuarão encarando Jair Bolsonaro como uma peça imprevisível nessa arena. Ministros que atuam em tribunais superiores consideram que, a partir de agora, é preciso neutralizar ameaças à votação, mesmo que o presidente mantenha seus ataques. O comportamento de Bolsonaro no próximo 7 de setembro é o que menos importa, de acordo com esse raciocínio. Ainda que o presidente segure a língua no feriado e repita gestos recentes em que repreendeu apoiadores golpistas, é quase impossível que ele desista de contestar a eleição em caso de derrota. Para a turma dos tribunais, Bolsonaro cultivou desconfiança sobre as urnas por tempo demais para imaginar que seus apoiadores aceitarão tranquilos um resultado negativo. Não é absurdo esperar casos de tumulto a partir do mínimo sinal de que o presidente está insatisfeito com a votação. É por isso que um dos primeiros movimentos de Alexandre de Moraes à frente do TSE foi uma reunião com comandantes das polícias militares para pedir a repressão de ações radicais no dia da eleição. Depois disso, a corte também proibiu o porte de armas nos locais de votação. Se o tribunal confiasse num processo de pacificação encabeçado por Bolsonaro, não precisaria ter feito nem uma coisa nem outra.
nem mesmo a negociação com o Ministério da Defesa em torno do teste de integridade das urnas eletrônicas prevê uma mudança de comportamento de Bolsonaro. A única ideia, nesse caso, é vincular os militares a um reconhecimento público da segurança do equipamento. Esse tipo de plano já deu errado quando o TSE cedeu uma cadeira para as Forças Armadas na fiscalização das urnas. Os militares e Bolsonaro, afinal, estão no mesmo time. Desta vez, os ministros esperam que o gesto seja suficiente para reduzir a coloração verde-oliva de uma contestação do resultado das eleições. Em Brasília, Rio e São Paulo, o reforço da segurança para o 7 de setembro. Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo reforçam a segurança para as manifestações cívicas e políticas que ocorrerão no feriado da Independência. Em meio ao clima de tensão que marca a campanha eleitoral, diz o Correio Brasiliense, as principais capitais do país estão se organizando e reforçando as estruturas de segurança para os desfiles e manifestações políticas de 7 de setembro. O governo do Distrito Federal montou um esquema de segurança de proporções inéditas para evitar conflito na manifestação convocada por apoiadores do presidente e pelo próprio Jair Bolsonaro para a esplanada dos ministérios. O aparato que mobiliza a Polícia Militar e ainda conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e da Força Nacional é o maior já feito para uma celebração do Dia da Independência. As forças de segurança dizem estar preparadas para evitar eventuais tentativas de invasão de prédios públicos. Leia-se do STF. Para a segurança dos ministérios, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, a previsão é de um efetivo maior que em 2021. A quantidade, porém, é considerada informação sigilosa. A PM destacará uma equipe exclusiva da tropa de choque para proteger o Supremo Tribunal Federal. Um dos principais alvos de críticas dos bolsonaristas. A orla de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, principal palco da programação oficial da capital fluminense, já apresentou mudanças no trânsito como preparativo do feriado. E a busca na casa de Moro e o que o Bolsonaro mais teme. Uma juíza auxiliar chamada Melissa de Azevedo Olivas, do TRE do Paraná, autorizou busca e apreensão na casa do ex-juiz Sérgio Moro em Curitiba. São peças de campanha e de publicidade que desrespeitaram as exigências da lei. Moro é candidato do União Brasil ao Senado e faltou-lhe apoio para ser candidato a presidente. Por que a busca foi na casa de Moro e não no seu comitê de campanha? Simplesmente porque o Moro deu o endereço da sua casa como comitê da sua campanha ao Senado. A busca provocou comoção social? Não. Quem saiu em defesa do Moro? Ele, Moro e sua mulher, a advogada Rosângela Moro, candidata a deputada federal. O União Brasil não saiu em defesa do ex-juiz até a noite de ontem. Diante de ontem, não. Tudo indica que não sairá. O Podemos, ex-partido de Moro, o acusa de ter pedido reembolso pela compra de roupas. Há notas fiscais que provam que Moro quis ser reembolsado pelo Podemos com dinheiro do fundo eleitoral depois de ter comprado um terno completo, camisas e até bermudas. O Moro condenou Lula pela compra de um apartamento triplex na praia do Guarujá que nunca se consumou e por usar nos fins de semana de descanso um sítio de propriedade de terceiros. O Supremo Tribunal Federal anulou as condenações por considerar que Lula não poderia ter sido processado em Curitiba e julgar que o Moro comportou-se de forma parcial. Mal deixou a presidência da República, Temer foi preso no meio da rua em São Paulo e levado preso para o Rio e mais tarde solto. Bolsonaro sabe muito bem onde o seu rabo dói. E grupos recorrem a pânico para mobilizar no WhatsApp e Telegram a tropa bolsonarista. Em tom alarmista, mensagens com fake news sobre urnas e ataques a ministérios e adversários convocam para atos no dia 7.
Mensagens que circulam em grupos bolsonaristas no Telegram e no WhatsApp espalham planos falsos de tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro e de cassação da chapa dele à reeleição e convocam o presidente da República e as Forças Armadas a reagirem com o pé na porta no 7 de setembro. É esse termo que eles usam. Uma suposta tentativa de fraude eleitoral seria a causa. Os conteúdos ganharam um tom de ultimato e de chamamento para uma guerra, como mostrou o jornal Estado de São Paulo, o alerta de que este 7 de setembro será a segunda independência do Brasil. Também aparece em outdoors em Brasília. Tá aqui, você vê a imagem, 7 de setembro, a segunda independência, eu vou. E mensagens identificadas pela reportagem se referem ao dia da independência como bomba atômica. E caravanas em Goiás se mobilizam para os atos de 7 de setembro em Brasília, e lideranças do agronegócio do interior patrocinam caravanas com lanches e tem apoiador que até paga passagem para quem não tem dinheiro. Direitistas de todo o país se organizam para ir a Brasília no 7 de setembro de 2022, convocado pelo presidente Jair Bolsonaro. O movimento de organização das caravanas é particularmente intenso em Goiás, estado muito visitado pelo atual presidente e onde ele tem saído à frente nas pesquisas eleitorais. Motos, aviões, navios e uma jet skiata no 7 de setembro de Bolsonaro em Copacabana. Então vejam bem, lá em Copacabana, aviões e navios vão fazer parte do comício de Bolsonaro. Foi ele que mandou navios e aviões fazerem manobras perto de Copacabana para ser vista pela população. Imaginem os milhões que vão custar essas manobras só para coincidir com o comício eleitoral que ele vai fazer no 7 de setembro. E jurista José Afonso Silva diz que nunca viu nada parecido com o atual momento. Ele é decano do direito constitucional e assinou a primeira carta pela democracia em 1977. E por fim, o Lula, se for eleito neste ano, ele vai ser o presidente que mais vitórias eleitorais teve na história do Brasil. 3 mandatos. Nunca houve nenhum presidente na República que chegasse a um feito como esse. Então, minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção de todos e estaremos de volta amanhã nos horários normais e vem aí a volta das lives do Blog da Cidadania. Um abraço para todo mundo.